sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos queridos da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Hoje, quinta-feira, após Carnaval, estamos voltando a estudar a obra Seara dos Médiuns, obra belíssima de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. E esta obra ela estuda questões de O Livro dos Médiuns. E hoje a página tem como título Irmãos Problemas, e ele se baseia no estudo da questão 254, primeiro parágrafo, que é o capítulo ligado à obsessão. É o capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. Então, no item 254, Kardec coloca assim: terminaremos este capítulo pelas respostas dadas pelos espíritos a algumas perguntas e que vêm em apoio ao que dissemos. 1. Por que certos médiuns não podem se livrar de espíritos maus que a eles se ligam e, como os bons que eles chamam, não são bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Isso é uma questão que às vezes vem, né? Porque o espírito inferior, o obsessor, ele causa um certo estranhamento, causa um certo desconforto. E a gente quer se livrar de qualquer jeito do desconforto. A gente não quer conviver com nenhum desconforto. Vamos pensar bem se não é essa a nossa posição. Nem desconforto material, nem desconforto moral. A gente quer ter uma vida confortável, sem problemas. Então, a gente, quando é médium, está trabalhando numa casa, na Seara de Jesus, o que a gente quer logo? Que os bons espíritos venham com todos os poderes para o quê? Nos livrar daquele incômodo, nos livrar daquele desconforto. E os espíritos falam assim: não é o poder que falta ao bom espírito, é muitas vezes o médium que não é bastante forte para auxiliá-lo. Sua natureza presta-se melhor a certas relações. Seu fluido identifica-se muito mais com o espírito do que com o outro. É isso que dá tão grande império àqueles que querem enganá-los. Então, aqui no Livro dos Médiuns já tem uma dica. Nós precisamos fortalecer os bons espíritos que querem nos ajudar. Eu me lembro, na minha mocidade espírita, lá no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, quando o irmão Walter falava assim: temos que fortalecer o anjo da guarda. E isso, para certos companheiros que participavam de certos setores espiritualistas, equivaleria a fazer rituais, fazer certos procedimentos, certos preceitos, né? E ele falava: como é que a gente fortalece o anjo da guarda? Lá era uma casa que funcionava totalmente com voluntariado. Então, uma casa grande. Então, a limpeza da casa era feita aos sábados pelos jovens. A nossa reunião de mocidade era domingo, tinham as escalas. E terças e quintas eram feitas pelos amigos do corpo mediúnico. E a cantina também funcionava toda com doação. A cozinha eram aqueles irmãos e irmãs que iam para lá para essa tarefa. Então tinha muito trabalho na casa. E aí ele falava assim: quer saber como é que fortalece o anjo da guarda? Pega uma vassoura, vem para a escala da limpeza, vem ajudar. Então a gente foi aprendendo que essa ação do bem, esse pensamento e sentimento centrado no bem, é o maior auxílio que a gente pode dar a esses bons espíritos, e o anjo da guarda é um bom espírito, aos nossos protetores. E Emmanuel, então, nessa página intitulada Irmãos Problemas, ele vem analisar esse desconforto, essa dificuldade que é causada
pela aproximação de alguns companheiros desencarnados junto ao encarnado. E ele começa dizendo assim: são sempre muitos. Contam-se, às vezes, por legiões. Acham-se encarnados entre os homens e caminham semeando revolta. É muito interessante, meus amigos, que nem sempre, e a gente tem uma ideia que o obsessor é o sempre desencarnado atuando sobre o encarnado. Mas nós temos espíritos obsessores encarnados na nossa família, no nosso trabalho, muitas vezes dentro da própria casa espírita, dentro dos próprios grupos de trabalho. Por quê, gente? O que é obsessão? É a ideia fixa. A obsessão tem a ver com a rebeldia, tem a ver com a falta de flexibilidade, e isso caracteriza a nossa caminhada entre espíritos imperfeitos, como espíritos imperfeitos. E aí, quando ele fala legiões, é por quê? Porque pela lei do magnetismo, que foi algo que a gente estudou no encontro sobre o livro dos espíritos, esse encontro que ocorreu do Leon Denis no período do carnaval, a gente, há a lei da similitude. O semelhante vai atraindo o semelhante. Então o revoltado atrai o revoltado. O inconformado atrai o inconformado, né? O desesperado atrai o desesperado. Aquela criatura que acha que nada vai dar certo, muitas vezes por insegurança. Então isso é uma coisa que cresce, né? O pessimismo atrai o pessimismo. Então, esses desencarnados, né, colocam a pessoa do desespero. Não vai dar certo, não dá, é bobagem tentar nisso. E isso tem levado muitas pessoas a se afastarem das casas espíritas, a se afastarem das tarefas espíritas e até na vida social a desistirem de viver, porque não veem uma possibilidade de melhoria, de crescimento, de elevação. E aí ele vem dizendo, muito interessante, essa visão do conhecimento humano que Emmanuel vem trazendo para nós. Olha só. Facilmente identificáveis, sinalizam a rebeldia, falam em dever, inclinam-se à violência, referem-se ao direito e transformam-se em vampiros. Isso é interessante, né? Porque o dever, essa obrigação moral que se cumpre, há de trazer alegria, há de trazer bem-estar, né? Mas quando o dever acaba sendo de uma forma agressiva, acaba sendo de uma forma impositiva, acaba sendo de uma forma em que a demonstração de poder, de ditadura, né, ditatorial, tudo isso, já não é bom, já não é bom. Fala-se em direito, mas a criatura acaba sugando o outro, né, vampirizando o outro. E continua Emmanuel a nos falar assim: criam a dor para os outros, encarcerando-se na dor de si mesmos. Isso é algo muito sério, gente. Criar a dor para os outros. Eu lembro muito do nosso querido professor José Jorge, que ele falava assim: é melhor ser vidraça do que ser pedra. E a gente tem que analisar muito, porque às vezes, de forma inconsciente, invigilante, a gente acaba criando um núcleo de dor, de inquietação para os outros. E a gente tem que manter o olhar e orar e vigiar. São os 3 imperativos que Emmanuel fala numa página: olhai, orai e vigiai. A gente tem que olhar o meio em que a gente está, as pessoas com quem nós estamos convivendo, né? Vigiar, né? Vigiar, tentar conhecer o ponto sensível do outro, porque às vezes aconteceu isso na semana passada. A gente estava na direção de uma reunião e aí alguém levantou
e foi cumprimentar o irmão que passou a mensagem, nossa Dalarosa. E eu estava do lado, eu fiz uma brincadeira. E aquela brincadeira não caiu bem, gente, não caiu bem. Observa só, não foi por mal, foi uma brincadeira, mas foi o que? Uma invigilância. O que eu tinha que abrir a minha boca para brincar naquela hora? Entendeu? Então a gente faz mesmo, não é por maldade, é por invigilância, é por distração. E a gente, como médium, tem que estar muito atento para a gente não ser o instrumento da dor, né? Porque aí quando você faz a dor pro outro, aquela dor está em você. Olha só, já tem quase uma semana o programa gravado, mas na minha mente está a imagem, né? A pessoa não gostou, não é obrigada a gostar da brincadeira, não era o momento para aquilo, e a gente, graças a Deus, né? É irmão da casa, tudo isso a gente resolve, mas poderia se causar uma situação muito pior, desconfortável para quem está ali e desconfortável até para a casa espírita. Aí continua Emmanuel nessa página. São vulgarmente chamados espíritos maus, quando mais propriamente são espíritos infelizes. Zombam de tudo o que lhes escape ao domínio. Supõem-se invencíveis na cidadela do seu orgulho. Escarnecem dos mais altos valores da humanidade e acreditam ludibriar o próprio Deus. Então é isso, né, meus irmãos? Quando a gente começa a se supervalorizar, a ficar entrincheirado naquilo que eu penso, naquilo que eu acredito, naquilo que eu sei, né? E a gente vai se fechando, a gente vai se sentindo superior a tudo e a todos. A gente acaba ferindo a lei de sociedade, que é uma lei de Deus. E eu fico achando que eu posso ser exceção, que comigo pode ser diferente. Isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado, muita vigilância, muita atenção, né? E aí, é por isso que a gente aqui na Rádio Rio de Janeiro, a gente, graças a Deus mesmo, a gente tem esta possibilidade de arejar nossa mente e sermos alertados. Quantas vezes no programa, e aí o rádio, ele tem essa possibilidade que a gente ouve e a gente vai dando conta das tarefas do dia a dia, né? Principalmente aqueles trabalhos braçais, esse trabalho mais mecânico, e aí daqui a pouco uma frase bate na nossa mente, na nossa sensibilidade. E isso o que é? É o auxílio que a própria espiritualidade, que os próprios espíritos protetores estão dando. Preste atenção nisso. E aí esse auxílio chega evitando para a gente muitas quedas. É por isso que a gente sempre recomenda, gente, vamos nos unir, vamos nos esforçar para que essa rádio seja mantida sempre no ar, conforme é dito, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque a gente não sabe, os amigos que acompanham pela madrugada, as sugestões que estão ali, as dores, as dificuldades que estão ocorrendo ali, né? E ele continua, estamos estudando o livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, estudando o texto intitulado Irmãos Problemas, que é uma psicografia que foi recebida na reunião pública de 8 de julho de 1960, analisando a questão 254, o primeiro parágrafo, que é aquela que fala sobre a obsessão. E continua Emmanuel a nos falar: ter certo que esses irmãos, enredados a profundo desequilíbrio, estarão entre nós, adestrando-nos as forças mais íntimas para que aprendamos a auxiliar. Então o grande trabalho é a gente aprender a auxiliar. Não perguntes por que existem, de vez que emparelhávamos com eles até ontem, quando padecíamos ignorância maior, e nem exijas que os orientadores da espiritualidade
lhes suprimam a condição inferior a golpes de mágica, porquanto somos todos irmãos com necessidade natural de assistência mútua. Aqui é muito bonito, porque é o grande exercício educativo que o Mestre Jesus nos trouxe, é nos olharmos como irmãos. Como irmãos, somos todos filhos de Deus, fazemos parte da mesma família. Temos a individualidade, que é uma beleza, mas somos irmãos. E aí, o outro que chega diferente é um desafio. É um desafio até para eu sair do meu egoísmo e começar a respeitar o outro, o ponto de vista do outro, a opinião do outro, né? A visão do outro acerca da vida. E ele continua, Emmanuel, a nos falar assim: não perguntes por que existem, de vez que emparelhávamos com eles até ontem, quando padecíamos ignorância maior, e nem exijas que os orientadores da espiritualidade lhes suprimam a condição inferior a golpes de mágica, porquanto todos somos irmãos com necessidade natural de assistência mútua. Eu repeti isso porque a gente muitas vezes fantasia os amigos espirituais como se fossem os bruxos e as fadas. E as fadas, né, vão resolver sem nenhum esforço para nós, porque aí tem a lei do trabalho, gente. É o trabalho material e é o trabalho moral que é sugerido a todos nós. E continua então ele falando aqui: cabe-nos, acima de tudo, a obrigação de secundar o trabalho daquele que nos precederam e nos inspiram, realizando o melhor. E aí vamos lembrar da palavra do irmão Walter Faria: fortalecer os nossos guias. Eu fortaleço os guias quando eu faço melhor. Eu fortaleço os guias quando eu começo a ter o bem como prioridade na minha vida. Porque esses amigos espirituais, eles estão no mesmo esforço, gente. A gente às vezes acha que eles são perfeitos, não são não. São trabalhadores do bem, mas que tem os desafios deles também. Tem a vida deles também. Só que é num outro nível. Ou a gente acha que o doutor Bezerra de Menezes não tem problema, não tem desafio. Emmanuel não tem problema, não tem desafio. Claro que tem. Só que é num nível diferente do nosso, porque neles o espírito já domina a matéria, né? A predominância do espírito. Mas tem as questões morais, espirituais, em que eles estão na luta, no esforço, é claro, amigos, com muito mais condição, porque conquistaram esta condição. Mas a gente, às vezes, se compara e entra no que Emmanuel fala isso. Para isso, não te digas inútil. Se não prestássemos para as boas obras, por que razão nos daria a Deus a flama da consciência e o sopro da vida? Isso é muito importante. Todos nós podemos ser úteis. Todos nós podemos trabalhar nas boas obras, porque Deus deu para todos nós a flama da consciência, e a consciência, a leveza da consciência, e o sopro da vida. É o que nós trabalhamos nesses dias de carnaval, né? Nós estamos encarnados, temos o fluido, o corpo físico, temos a vontade, temos o pensamento, temos o tempo. Então, é trabalharmos com essas ferramentas abençoadas que Deus nos deu, né? É trabalharmos. Eu não vou perder tempo comparando com o outro. Eu vou aproveitar aquilo que eu tenho nesse momento para realizar o melhor. Para muitos de nós é pegar uma vassoura e higienizar aquele ambiente, é o que eu sei, é o que eu posso fazer. Para outro é ser voluntário cuidando de um doente. Para outro é ser um auxiliar de uma livraria, ser um voluntário, e as casas espíritas estão necessitando de voluntário. Outro é entregar uma mensagem, outro. Então, cada um de nós, de acordo com a sua aptidão, vai ter a tarefa que poderá realizar.
E vai realizar como? Através do trabalho, através da movimentação da alma, através da vontade, através do querer. E aí Emmanuel diz, contudo, não basta pregar, que ele não vai ser através do palavrório que eu vou resolver a questão, não. Ele fala, é preciso fazer. Vamos guardar isso, meus amigos? É preciso fazer. Os companheiros infelizes, além de serem irmãos problemas, são também nossos observadores de cada dia. E eu ouvi na Rádio Rio de Janeiro, num programa, desculpe, matinal, eu não lembro qual foi, porque a gente vai ouvindo sempre, né? Alguém falar que às vezes os obsessores nos conhecem muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Eles sabem o nosso ponto frágil, né? Eles sabem onde é que ele vai atingir. Então, eles observam a gente. E vão observar o quê? É só o que eu estou falando, ou o que eu estou vibrando, o que eu estou fazendo, o meu labor diário, né? E essa atividade é aquela que chega. E aí, ele continua. Embora com sacrifício, atende a tua parte de esforço na plantação da bondade e no suor do aperfeiçoamento. Olha só, é sacrificial, mas faz o seu esforço plantando bondade e no aperfeiçoamento, porque é só assim que a gente cresce. O esforço é o desafio, é o vencer a si mesmo. Lembra que Jesus falou, o Mestre Jesus falou, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. E o que é renunciar a si mesmo? É a gente começar a trabalhar em nós essa ideia que está confortável não fazer nada, que na verdade é ociosidade, é preguiça. Não, estar confortável é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Essa flama da consciência, onde está a lei de Deus, é o aproveitamento do tempo. Isto é que é o nosso conforto verdadeiro. E continua Emmanuel encerrando essa lição maravilhosa que é Irmãos Problemas, que é analisando a primeira questão sobre a questão 254, a primeira pergunta, que é o do capítulo 23, que fala sobre obsessão. E ele acaba assim: saibamos sofrer e lutar pela vitória do bem, com devotamento e serenidade, ainda mesmo perante aqueles que nos perseguem e caluniam, recordando sempre que, em todo serviço nobre, os ausentes não têm razão. Então, é aquela questão, gente. Tem a crítica, tem o embaraço. Mas quem está criticando está presente? Quem está criticando está trabalhando? Eu lembro rapidamente de certa feita uma jovem chegou para a mãe e falou assim: mãe, fulana estava falando mal de você à beça. Aí a mãe falou assim: aonde estava fulano? A fulano estava ali, do lado de fora, conversando. E onde eu estava, minha filha? Trabalhando. Então, na verdade, é aquilo que Emmanuel está falando aqui. Os ausentes, aqueles que encolhem a mão no serviço nobre, nunca tem razão. Que a gente possa enobrecer o nosso tempo através da prestação de serviço. E fazendo isto, com certeza, estaremos fortalecendo os amigos espirituais que nos tutelam. Fazemos ainda hoje uma boa ação e estaremos felizes. Muita paz, meus amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.